pelo qual Lord Dimitri trouxe seu filho aqui teve que retornar há 1 hora. Foi quando Roman afirmou que ele próprio havia derrotado a gangue Blandfang. Embora essa fosse a resposta que Romero esperava, ele ainda não conseguia deixar de se perguntar: como posso derrotar a gangue Blandfang? A mente de Roman começou a correr para encontrar uma resposta razoável que não despertasse suspeitas em Romero. Ele mentiu e disse que praticava esgrima secretamente há muito tempo. Ele acrescentou que queria provar ao pai que aquele que todos chamavam de idiota de Dimitri também podem criar conquistas por si mesmos. Roman então detalhou o que sabia sobre o clã Blandfang. Ele descreveu como atraiu o líder e o derrubou, deixando Romero cada vez mais surpreso quanto mais ele ouvia. A história mostra que seu filho não apenas melhorou na esgrima, mas também tinha capacidade de calcular cuidadosamente, assim como corajoso ao ousar correr direto para o covil do inimigo. Romero ficou em silêncio por um longo tempo. Ele estava acostumado a pensar em seu filho mais novo como uma pessoa inútil. Agora, ele mudou tão rápido que impressionante não é o suficiente para descrever. Romero teve que usar a palavra extraordinário para descrever o que aconteceu nos últimos dias. Depois de um momento de silêncio, ele finalmente falou: filho, posso te pedir um favor? É só falar, pai. Lord Dimitri expressou seu desejo de testemunhar a esgrima de Roman com seus próprios olhos, para ver como seu filho mudou. É por isso que Roman apareceu de repente no campo de treinamento hoje. Entretanto, mesmo que Jonathan tenha gritado pela 3ª vez, nenhum soldado ousou se levantar e lutar contra o jovem mestre. Jonathan sentiu dor de cabeça. Ele precisava escolher alguém bom o suficiente para suprimir Roman, manter a honra dos cavaleiros e provar o talento do jovem mestre. Jonathan é perfeito para isso, mas como capitão, ele não podia sacar sua espada só por causa de algo assim. Então ele nomeou uma pessoa, Chris, vice-capitão dos cavaleiros da casa Dimitri. Ao ouvir seu nome, Chris imediatamente empalideceu. Sua impressão de Roman não foi boa. A primeira vez que eles se encontraram foi no ano passado, quando ele foi enviado para lidar com um bêbado que estava causando confusão, atrapalhando o negócio de um restaurante na rua. Isso não teria sido um grande problema se o cara bêbado que estava resmungando e jogando coisas para todo lado não fosse Roman. Quando Chris impediu Roman de causar problemas, ele recebeu um tapa no rosto. Naquele momento, Chris percebeu que aquele jovem mestre nunca havia treinado seriamente em sua vida. Sua força era ainda menor que a de uma pessoa normal, era patético demais. A partir daí, Chris passou a considerar Roman uma pessoa completamente inútil, que vivia apenas para ocupar espaço. E agora, ele tinha que lutar contra Roman 1 contra 1. Isso deixou-o desconfortável e envergonhado. Chris estava prestes a protestar, mas Jonathan não lhe deu chance. O jovem mestre Roman pode enfrentar sozinho toda a gangue Blandfang, o que é um talento raro. E para que a partida seja justa, você é a pessoa mais indicada aqui. Chris entendia bem a personalidade do capitão. Ele não tinha o direito de recusar, então teve que pegar a espada de madeira e entrar no campo de treinamento. Quando Jonathan deu o sinal para se prepararem, Chris de repente fez um pedido. Ensinaram-me que ao usar uma espada, mesmo em uma luta de treino, é preciso lutar como se estivesse em um campo de batalha real. Não importa quem seja o oponente, nenhuma misericórdia é permitida. Se você aceitar esse pedido, ficarei honrado em lutar com o jovem mestre Roman. As palavras de Chris foram provocativas. Ele tinha certeza de que Roman não conseguiria acabar com o clã Blandfang sozinho. Se eles tivessem que lutar, Chris também queria aproveitar a oportunidade para dar uma lição em Roman. O capitão Jonathan olhou para o senhor e jovem mestre, como se esperasse que Roman falasse. Mas Roman não ficou tenso. Pelo contrário, ele deu um sorriso travesso que deixou Chris louco. Jonathan entendeu esse sorriso como uma aceitação do pedido de Chris. Então ele sinalizou para que os dois se posicionassem. Chris ainda não conseguia entender como um fracote como Roman usava lutar com ele com confiança. Mas olhando para o olhar confiante de Roman, quem começou a se preocupar foi Chris. Assim que o sinal de partida foi dado, Chris avançou em direção ao seu oponente. Sua velocidade surpreendeu até os outros cavaleiros. Essa foi a primeira vez que Chris se esforçou ao máximo. Do lado oposto, os olhos de Roman de repente ficaram estranhamente afiados. Roman bloqueou o primeiro golpe para a surpresa do capitão Jonathan. Chris foi jogado alguns passos para trás pelo recuo do bloco. Um olhar de dúvida apareceu em seu rosto. A força que Chris sentiu do bloco agora mesmo, junto com a postura defensiva de Roman, ambos são extremamente sólidos e poderosos. Este é realmente o jovem e fraco mestre Roman que ele conheceu? Chris franziu a testa, tentando acalmar suas emoções. Ele não entendia como Roman conseguia bloquear seu ataque. Mas agora, somente derrotar Roman o satisfaria. Chris mais uma vez tomou a iniciativa de atacar. Desta vez, em vez de bloquear, Roman rapidamente desviou para a direita. A reação de Chris também foi muito rápida, mudando imediatamente a direção do ataque. Mas como ele era muito apressado, ele demonstrou sua pressa. Enquanto isso, Roman permaneceu calmo. Quando Chris pensou isso, e o ataque errado deixou Chris vulnerável.
Roman contra-atacou ferozmente. Não estava claro se foi intencional ou não, mas a ponta de sua espada estava a apenas um palmo de distância do rosto de seu oponente. Chris ficou assustado e imediatamente deu um passo para trás, ofegante. Aquele movimento agora foi realmente muito perigoso. Se Roman tivesse usado um pouco mais, ele teria sido atingido. Os observadores não conseguiram conter o espanto. Roman, que estava chamando a atenção, permaneceu calmo. Chris cerrou os dentes. O romano à sua frente não era nada parecido com o que ele lembrava. Da defesa, esquivando-se ao ataque, ele não demonstrou nenhuma fraqueza. Nesse ritmo, Chris estava preocupado que iria perder. Só de pensar nisso, ele silenciosamente se repreendeu com algumas palavras. O que você está pensando, Chris? Seu oponente é aquele idiota do Dimitri. E como seu oponente era Roman, Chris não podia se permitir perder na frente de tantas pessoas. Antes que Chris pudesse ajustar suas emoções para continuar a partida, Roman falou primeiro. Parece que já é aquecimento suficiente. Essa declaração foi como um tapa na cara de Chris. Ele passou por uma situação tão difícil agora. E para Roman foi só um aquecimento? Roman mal havia terminado de falar quando Chris sentiu sua espada se aproximando de seu rosto. Essa velocidade é realmente incrível. Ele inconscientemente levantou a espada para bloquear, mas ainda assim era muito difícil. Roman não tinha a mínima intenção de dar chance ao oponente para reagir, ele começou a atacar continuamente. Essa visão extraordinária deixou os outros cavaleiros boquiabertos de espanto, enquanto Chris lutava cada vez mais. Naquele momento, ele só podia cerrar os dentes e tentar se defender do ataque de Roman. Por outro lado, Chris continuou procurando oportunidades para contra-atacar. Nesse momento, ele viu o peito exposto de Roman. Aproveitando a oportunidade, Chris deu um passo para trás para ganhar impulso e então avançou. Mas inesperadamente, a espada errou o alvo e Roman sorriu presunçosamente. Naquele momento, Chris percebeu algo. Roman deixou deliberadamente uma abertura para atraí-lo a atacar. Nesse momento, o medo de perder fez Chris perder o controle. Só via a espada em sua mão emitindo uma luz azul deslumbrante. Até Jonathan gritou alarmado. Chris parou com um estrondo. O campo de treinamento tremeu como nunca antes. Poeira encheu o ar. Lord Romero entrou em pânico, seus olhos procurando por seu filho. Quando a poeira baixou, Roman ainda estava intacto e até mesmo havia bloqueado o halo de uma estrela do oponente. A vitória e a derrota estavam decididas. Chris estava quase exausto, caindo para trás sob o olhar triunfante de Roman. Para ser justo, as habilidades de Chris não deixam nada a desejar. Quando foi nomeado vice-líder dos cavaleiros, ele surpreendeu toda a equipe por causa de sua pouca idade. Chris também é um aluno treinado pelo próprio Jonathan. Depois de apenas 2 anos de treinamento com espada, ele conseguiu sentir mana e levou apenas 3 anos e meio para se tornar um cavaleiro aura de 2 estrelas. Há rumores sobre Chris de que sua habilidade com a espada é excelente. Esses rumores não estão errados. Até Jonathan ficou satisfeito com seu aluno porque Chris tinha talento natural e uma forte ética de trabalho. Ele acredita que no futuro irá muito longe. Mas hoje, na frente de todos no campo de treinamento, Chris foi humilhantemente derrotado pelo chamado idiota do Dimitri. No momento em que ele caiu, todos ali ficaram atordoados. Romero não conseguia acreditar no que via, porque Jonathan sempre elogiava Chris como o melhor cavaleiro aura de 2 estrelas nesta terra de Dimitri. Jonathan também não conseguia acreditar no que via. Há apenas um mês, Roman ainda era um encrenqueiro. Uma pessoa que pratica há apenas 1 ou 2 anos não pode ter as habilidades avançadas que você acabou de mostrar, muito menos em apenas um mês. Observando a maneira como Roman executava seus movimentos, Jonathan sentiu que aqueles movimentos deviam ter sido praticados por décadas. Meu senhor, por favor, não fique tão surpreso. Parece que o jovem mestre é um gênio na esgrima. Jonathan tremia enquanto falava o que pensava naquele momento. Enquanto isso, Roman observava seriamente seu oponente derrotado caído no chão. Não há como negar que Chris sabe como tomar a iniciativa e lutar ferozmente contra seus inimigos. Sua concentração em batalha também é muito aguçada. Com este nível, Roman afirmou que Chris era completamente capaz de destruir toda a gangue Bland Fang sem deixar rastros. Não é de se espantar que o capitão Jonathan esteja tão orgulhoso dele. Pelos padrões dos cavaleiros daqui, Chris já era um guerreiro de elite. Entretanto, para os padrões de Roman, Chris era o mais fraco. Mas o movimento final com a aura especial que ele liberou o pegou de surpresa. Antes que Roman pudesse pensar mais, a risada alta de Romero trouxe de volta a realidade. Parecia que o senhor estava imerso em alegria e orgulho por seu filho. O próprio capitão Jonathan confirmou que seu filho era um gênio da espada. Romero acenou, chamando Roman para mais perto. Agora o senhor acredita que pode enfrentar todo o clã Presa Sangrenta sozinho. E ele queria elogiar o filho pela primeira conquista na vida. Então, Romero decidiu realizar um de seus desejos. Ao ouvir isso, Roman ficou muito feliz. Papai disse que eu tenho que ir para o campo de batalha no próximo semestre, certo? Por que não temos mais boas relações com os Lawrence? Ao ouvir isso, Lord Romero imaginou que Roman não queria ir para a batalha.
Quer dizer que você não quer mais se juntar ao exército, certo? Não, quero que você me deixe escolher minha própria pessoa. Romero ficou surpreso, ainda faltava meio ano para a batalha. Ele pensou que seu filho iria negociar, mas ele disse francamente que queria ir para a guerra. Sentindo que meu filho cresceu da noite para o dia, Romero atendeu ao seu desejo, e permitir que Roman decida sua própria vida. Enquanto seu pai estava feliz, Roman pediu mais uma coisa, e é claro que ele concordou. Isso o deixou muito feliz, mas havia uma pessoa que não ficou. Essa pessoa é Chris. Depois de acordar de um longo período de inconsciência, a primeira coisa que ele ouviu foi que o senhor o havia designado pessoalmente para ensinar Aura a Roman. Chris se opôs veementemente porque se sentiu muito humilhado. Agora mesmo, Chris teve que usar a Aura para lutar contra Roman, mas ainda derrotado pela esgrima convencional. Isso fez com que Chris quisesse se enfiar num buraco e acabar logo com aquilo. E agora o senhor quer que ele ensine Aura a Roman. Que insulto! No início, Chris se opôs fortemente, mas Jonathan o convenceu. Ele quer que Chris ensine Roman e considere suas diferenças. Se ele pode fazer isso, então Jonathan lhe contará todos os seus segredos. Chris ficou tão animado que pulou, mesmo com o corpo todo doendo. O que é isso? Isso é um ótimo negócio. Se você aceitar, seu mestre lhe ensinará o segredo para se tornar um cavaleiro aura de 3 estrelas. Embora ele não gostasse nem um pouco de enfrentar Roman, mas os termos eram tão atraentes que Chris finalmente concordou. Naquela noite, Roman voltou para seu quarto para aproveitar sua vida luxuosa. Hans ficou surpreso ao ver o jovem mestre inútil a quem ele servia. Derrotou o melhor cavaleiro aura de 2 estrelas da região. Desde que derrotou Chris, Roman continuou ouvindo as pessoas falando sobre aura, mas não entendia o que era. Ele perguntou a Hans sobre isso, mas ele não foi muito claro. Não é esse o poder de usar mana? Roman ponderou. Parece que neste lugar, essa coisa se chama mana. Ele tinha certeza de que o que Chris tinha acabado de mostrar em seu ultimate era alguma forma de energia explosiva. No entanto, a maneira como as pessoas aqui usam sua energia é muito diferente, comparado ao mundo de Roman em sua vida anterior. E sobre o que eles chamam de aura aqui, Roman sentiu que não era muito eficaz. Ele não entendia por que eles usavam a fonte de energia dessa maneira. Mas a partir daquele momento, Roman teve outra ambição. O objetivo é ensinar as pessoas neste mundo a explorar o poder oculto dentro de seus corpos. Então, na manhã seguinte, Chris foi ver Roman com um ferimento recente no rosto, e uma atitude não muito feliz. Antes de começar o treinamento, ele explicou brevemente sobre aura para Roman. Simplificando, aura é como os cavaleiros usam seu mana. Se os magos usam mana armazenando em magias, os cavaleiros mantinham mana circulando por seus corpos. A primeira pessoa a criar o conceito de aura foi o imperador Alexandre. Ao contrário dos magos que armazenam mana em vários objetos, ele foi o primeiro a descobrir que armazenar mana no corpo ajudará a fortalecer o corpo. E a aura é a maneira de liberar o mana armazenado no corpo para o exterior. O mana flui normalmente por todo o corpo, e os humanos podem aumentar sua força, concentrando e liberando esse mana. No entanto, Chris acha que aprender sobre a história do mana não é muito importante, porque apenas alguns poucos podem usar mana dessa maneira. Apenas uma em cada 1000 pessoas se torna um cavaleiro aura. E entre dezenas de milhares de pessoas, apenas uma está qualificada para se tornar um mágico. Portanto, é muito importante verificar se você tem a capacidade certa ou não. O requisito mínimo que os cavaleiros de aura devem atingir é a capacidade de sentir mana. Chris também teve que avisar Roman que a maioria das pessoas falha nessa etapa. Até ele, um homem considerado um gênio na esgrima, levou meio ano para sentir mana. Para pessoas normais, esse processo geralmente leva mais de um ano. Quanto mais Chris falava, mais Roman sentia que estava se gabando de seu título de gênio. E isso o deixou muito impaciente. Vamos começar a tentar sentir o mana. Alguém pode me explicar o que você fez então? Claro, Chris respondeu com um olhar de ódio. Ele sentiu que Roman era muito presunçoso e arrogante por derrotá-lo. Mas sempre se soube que o talento de esgrima e o talento de controle de mana são completamente diferentes. E Chris estava ansioso para ver Roman ficar envergonhado por não conseguir controlar seu mana. Mas o que Chris não esperava era que Roman já sabia como sentir mana. Quem disse que ele não era o Roman Dmitri original, mas sim o Beck Jun Wilk reencarnado? Em sua vida passada, Roman era um mágico. E por isso, ele pode armazenar uma pequena quantidade de mana. No entanto, se confiarmos apenas no que temos, será difícil evitar o declínio e o declínio. Roman queria tentar aprender como as pessoas neste mundo fazem as coisas primeiro. Então, por enquanto, ele apenas fez obedientemente o que Chris instruiu. Roman concentrou sua mente ao máximo, fazendo exatamente o que Chris instruiu. Todo o seu corpo começou a emitir um brilho dourado brilhante. Quando a luz é tão brilhante que é difícil ignorar, Chris abriu os olhos em choque e ficou extremamente surpreso. A aura de Roman era tão brilhante que quase cegava as pessoas. Roman abriu os olhos lentamente.
Era exatamente como ele pensava, neste mundo a maneira de utilizar o Ki era completamente diferente. O Ki no mundo das artes marciais na vida anterior removerá completamente todas as impurezas do corpo, para atingir o objetivo final de armazenar Ki no corpo purificado. Entretanto, neste mundo existe um sistema energético completamente diferente. Eles concentram o mana e esperam que ele flua naturalmente através de seus corpos, sem restringi-lo ou controlá-lo. O Ki do mundo das artes marciais é raro, seco, mas poderoso. O mana deste mundo é cheio de pressão e leveza, tornando mais fácil deixar o corpo. Se tivéssemos que diferenciar, a maneira como as pessoas aqui utilizam a aura é semelhante ao treinamento de artes marciais no mundo das artes marciais. Roman também não precisou desperdiçar esforços comparando esses dois métodos, porque praticar fortalece o corpo, mas ele só dá suporte físico e não ajuda o praticante a armazenar mana no corpo. Se ele usasse o método aura deste mundo, Roman nunca alcançaria as mesmas alturas de sua vida anterior, mesmo que treinasse por centenas de anos. O quê? Como você pôde fazer isso? Por fim, Chris não conseguiu deixar de exclamar. Agora mesmo, aquela coisa que saiu de você era aura, certo? Como ele estava tão barulhento, Roman lembrou que havia outra pessoa ao lado dele. Chris não conseguia aceitar o fato de que levou quase 5 anos para ativar aura. Roman fez isso na primeira vez que lhe mostraram. Diga-me a verdade. Você está mentindo para mim, fingindo não saber usar mana? Quanto mais Chris falava, mais alta sua voz ficava, expressando raiva e ressentimento. Ele disse com lágrimas nos olhos, como se finalmente tivesse descoberto o motivo pelo qual havia falhado miseravelmente contra Roman ontem. Se não fosse você escondendo seu poder, tudo seria absurdo. Roman apenas riu da pergunta indignada de Chris. Isso fez parar por alguns segundos e as lágrimas rolaram ainda mais. Chris cerrou os punhos, como se estivesse pronto para atacar, pois achava que Roman estava rindo de seus esforços. Deixe-me perguntar uma coisa. Enquanto você trabalha duro para atingir seus objetivos, você já se perguntou sobre o método de treinamento que está usando? A pergunta inesperada de Roman foi como um tapa na cara de Chris. É o demônio de sangue. Demônio de sangue é uma pessoa que no passado poderia destruir uma seita inteira instantaneamente, uma pessoa que tem grande influência no mundo das artes marciais. Em sua vida passada, Roman e o demônio de sangue tiveram uma longa e intensa batalha. No final, Blood Demon foi derrotado por Roman, e hoje, ele parecia ver a sombra de Blood Demon em Chris. Ambos aceitam a humilhação para serem ensinados, aceitam deixar de lado o orgulho para se tornarem mais fortes. Foi nesse momento que Roman quis ajudar Chris a ficar mais forte. Falando nisso, Chris parecia ansioso, mas sua sede por progresso é inegável. No entanto, Roman não é do tipo que dá as mãos e ensina detalhadamente. Ele só queria lembrar a Chris que às vezes nem sempre é necessário seguir o caminho tradicional. Se eu te ensinar de todo o coração, você não será diferente do que era quando Jonathan te ensinou. No entanto, se você quiser descobrir por si mesmo, então observe e faça o que eu faço. Chris ficou surpreso, sem entender por que as posições das duas pessoas mudaram tão rapidamente. Ele foi originalmente enviado aqui para ensinar o jovem mestre a sentir mana. Então agora é Chris quem tem que seguir Roman para estudar. Nos próximos 6 meses, quando entrarmos no exército, observe como lutamos contra diferentes inimigos e nos tornamos mais fortes. Se você ainda conseguir resistir depois de 10 anos, acredito que encontrará a resposta. Essas foram as últimas palavras de Roman antes de todos irem para casa. Naquela noite, Chris sentou-se em seu quarto e pensou por um longo tempo. Ele se lembrou da primeira vez que conheceu Jonathan e de cada momento com seu mestre. E Chris de repente percebeu que o que Roman disse fazia sentido. Depois de uma noite sem dormir, ele finalmente tomou uma decisão. Na manhã seguinte, Chris foi até Jonathan cedo para expressar seus desejos. Ele queria ir para o campo de batalha com Roman para se tornar mais forte. Jonathan não insistiu por um motivo. Porque quando ele olhou nos olhos de Chris, ele sabia que ele estava determinado. Então Jonathan concordou, mas também lembrou Chris de algumas coisas. Sim, a partir de agora você não faz mais parte dos Cavaleiros de Mitri. Mas espero que quando você sair por aí, você ainda persiga o objetivo de proteger seu mestre. Sim, obrigado senhor. Chris respondeu com firmeza. Seus olhos estavam extremamente determinados. Isso fez com que Jonathan se sentisse seguro. Parece que Chris não é mais a criança que chorou amargamente pela morte de sua mãe no campo de batalha anos atrás. Como estava com Chris há algum tempo, Jonathan não queria que seu aluno sofresse nenhuma privação. Então ele decidiu levá-lo para escolher uma arma secreta antes de ir para a batalha. Enquanto Roman e Chris preparam as coisas necessárias para se juntar ao exército, lá fora, a reputação de Roman se espalhava pelos becos. A história de Roman destruindo pessoalmente a gangue Blood Fang ainda deixa muitas pessoas céticas. Mas o importante é que isso chegou aos ouvidos de Kevin. Aqueles que não acreditam, mas Kevin acredita. Afinal, ele viu Roman destruir todo o grupo Bloodfang com apenas um galho seco. Portanto, ele acreditava que o jovem mestre poderia exterminar completamente toda a sociedade presas de sangue.
Pensando nisso, as lágrimas de Kevin de repente começaram a fluir. Ele fez isso só para cumprir a promessa que me fez? Não, ele não faria isso por alguém como eu. Mas ele realmente destruiu aqueles bandidos. Kevin murmurou e secretamente enxugou as lágrimas. Kevin, o que você está fazendo? Se você quiser ir para casa mais cedo, concentre-se no seu trabalho. Um grito alto fez Kevin voltar a si. Hoje, ele também foi trabalhar como porteiro para ganhar dinheiro. Mas depois de ouvir sobre Roman, Kevin não conseguia mais se concentrar no trabalho. Porque parece que você acabou de encontrar o propósito da sua vida. Ele também queria se tornar alguém como Roman. Uma pessoa que tem força suficiente para proteger aqueles ao seu redor quando necessário. As pessoas perigosas por aí não são apenas os Bloodfa. Kevin quer ficar forte para proteger sua família. Mas de que forma forte, ele não sabia. Kevin abaixou a cabeça e foi embora, desejando ter a chance de encontrar o jovem mestre Roman novamente. E é verdade que Deus nunca falha com pessoas boas. Kevin deu mais alguns passos quando ouviu alguém chamando seu nome. Quando ele levantou a cabeça, a pessoa à sua frente o chocou tanto que ele deixou cair o balde de batatas em sua mão. Porque essa pessoa é Romana. Fazia tempo que não nos víamos, mas Roman tomou a iniciativa de dizer olá primeiro. Kevin ficou extremamente confuso. Demorou alguns segundos para que ele percebesse a situação diante dele, então ele rapidamente se ajoelhou. Muito obrigado, jovem mestre Roman. Foi graças a você que minha família conseguiu sobreviver a isso. De fato, depois que Roman destruiu os Blandfunks, a família de Kevin pôde viver em paz. Ele também conseguiu esse emprego de porteiro com a ajuda de Hans. Isso deixou Kevin ainda mais grato a Roman. É claro que Roman não veio hoje apenas para fazer algumas perguntas simples. Ele queria fazer um acordo com Kevin. Se você concordar com o pedido de Roman, não precisará mais se preocupar com a pobreza. Você terá um teto sobre sua cabeça, comida e até uma vida decente em vez de fazer esse trabalho duro. A premissa disso é que Kevin tem que ir e servir Roman. Se você me mostrar lealdade, não pouparei nada. Kevin não precisou pensar muito e imediatamente bateu a cabeça com força no chão. O golpe foi tão forte que sua testa sangrou. Mas Kevin não se importa, eu juro lealdade ao mestre. Se você me quer morto, eu morrerei ao seu comando. E se você me pedir para matar, eu mato quem quer que seja. Enquanto você proteger minha família, minha vida será sua. O juramento de sangue de Kevin lembrou Roman de outra pessoa. Ele também só recebia ordens de uma pessoa. Desde que essa pessoa dê a ordem, ela estará pronta para lutar contra um exército de centenas de pessoas. E ele nunca vai parar até completar sua missão. Roman observou Kevin por um longo tempo. Ele tinha certeza de que aquele jovem seria como aquela pessoa. Ok, de agora em diante você será minha. Kevin foi levado de volta à mansão de Dmitri. Hans é o responsável por ajudá-lo a se acostumar com sua nova vida. Desde o momento em que ele entrou na mansão, seu rosto se iluminou. Talvez porque o desejo de Roman de se tornar um servo se tornou realidade. Depois de entregar Kevin a Hans, Roman foi até a biblioteca. Ele procurou em todos os livros que continham informações sobre o Cavaleiro Aura, o que mais o preocupava no momento. A maioria dos livros contém informações semelhantes sobre o caminho de um Cavaleiro de Aura. É um sinal de que você se tornou um Cavaleiro Aura de 1 estrela. Para se tornar um Cavaleiro Aura de 2 estrelas, que é o nível atual de Chris, é preciso usar Aura para cortar aço duro. A intensidade e o poder da aura determinarão a classificação do cavaleiro. Como um cavaleiro aura de 3 estrelas, você estará além do entendimento comum e receberá tratamento especial do reino. Esse é o nível atual de Jonathan. O livro também afirma que atualmente há um cavaleiro aura de 6 estrelas no continente Salamander. E nunca houve uma anedota sobre alguém que tenha alcançado 7 estrelas. Entre os 10 maiores cavaleiros da atualidade, nem todos alcançam o nível de 6 estrelas. Lendo até aqui, Roman ficou realmente curioso. Ele não tinha ideia de quão poderoso um cavaleiro aura de 6 estrelas seria, quando o poder de um cavaleiro de 2 estrelas como Chris era como uma formiga para ele. Até mesmo Jonathan, que atualmente é um cavaleiro de 3 estrelas, é tão forte quanto um gladiador de 2ª categoria. Roman continuou lendo o livro, que dizia que aqueles que alcançassem o nível 6 estrelas teriam habilidades extraordinárias. As chamas de aura lançadas de suas lâminas têm um alcance de até 10 metros, e seu poder destrutivo está em outro nível. Atualmente, acredita-se que apenas 12 pessoas tenham atingido o limite de 6 estrelas. Eles eram tratados como realeza, independentemente de nacionalidade ou raça, e eram apelidados de 12 espadas do continente. Os olhos de Roman estavam fixos na frase 12 espadas do continente. De todas as informações que ele havia aprendido, parecia que eles eram os mais fortes. O fato de eles terem conseguido atingir esse nível sem saber como usar o Ki de forma eficaz é uma prova de seu talento. O livro também menciona magos, cujo nível não é calculado por estrelas como os cavaleiros, mas por bolas mágicas. Aqueles que atingirem o 7º nível receberão o título de Arquimajor. Esses arquimajores são considerados semideuses.
Eles podem se mover pelo campo de batalha e criar desastres com facilidade, esperando uma oportunidade para atacar. Um de seus feitiços pode nivelar a terra e cobrir o céu. E quando lutam em equipe, eles são ainda mais perigosos que os Aura Knights de 6 estrelas. Comparado aos Aura Knights, Roman estava mais interessado em magos. Porque magia é uma habilidade que não existe no mundo das artes marciais. Parecia que ele sabia o que precisava fazer em seguida. É preciso confrontar essas pessoas para entender melhor. No entanto, Roman não tem uma direção específica para o futuro. Não é possível prever o que vai acontecer, o que torna as coisas ainda mais perigosas. Ainda assim, Roman não queria ficar parado. Ele queria ganhar experiência para garantir que poderia viver uma vida bem-sucedida nesta vida. E então Roman rapidamente delineou seus planos. Primeiro, ele pediu a Hans que lhe encontrasse um lugar adequado para praticar, e ele levou Roman até a oficina que Romero usava. Depois de se tornar nobre, Romero proibiu estritamente a entrada de forasteiros aqui, para que Roman pudesse passar a próxima semana praticando sem ser incomodado. Não é necessário levar comida ou bebida. Entretanto, ninguém tem permissão para entrar aqui, a menos que nossa vida esteja em perigo. Lembre-se, a menos que estejamos em perigo. Caso contrário, ninguém poderá chegar perto de mim. Apenas algumas instruções simples. Mas Hans sentiu uma pressão terrível emanando de seu jovem mestre. Então Roman entrou na oficina e fechou a porta. Parece que Hans estendeu cobertores no chão para se aquecer, embora Roman apreciasse sua consideração. Mas isso na verdade só faz com que o fluxo de Ki seja mais irregular. Ele limpou a bagunça e sentou-se no chão para meditar. Roman só conseguiu usar uma pequena quantidade de mana até agora. Para usar a técnica do taoísta demônio celestial perfeitamente, você tem que começar do zero. É para remover todas as impurezas do corpo. Roman se concentrou e começou a usar sua energia. Pouco tempo depois, sangue jorrou de seus 7 orifícios. A sensação certamente não era agradável, mas Roman a suportou. Ele podia sentir que o fluxo de mana no corpo de Roman estava sendo bloqueado. Este corpo contém mais impurezas do que outras pessoas normais. Mas ele esperava por isso, então estava mentalmente preparado. Desde que Roman decidiu viver seriamente neste mundo, então ele teve que restaurar o poder de sua vida passada para proteger o que tinha. E isso é só o começo. Uma semana depois, Lord Lawrence levou sua filha Flora para a mansão de Dimitri. Ele estava ansioso para conhecer seu futuro genro, mas o servo informou que o jovem mestre estava ocupado. Lawrence suspirou. Eles realmente não nos querem aqui. Parece que teremos que esperar, sentar. Com a permissão do pai, Flora sentou-se ao lado dele. Lawrence não pôde deixar de lembrar a filha para ter cuidado com as palavras. Porque hoje eles vieram aqui para se desculpar pelos erros que cometeram. A pele de Flora não está boa hoje. Na verdade não está nada bom desde ontem. Quando seu pai descobriu, ela pediu arbitrariamente para cancelar seu noivado com Roman. Embora Flora tentasse explicar tudo calmamente, mas ainda não conseguiu impedir que seu pai ficasse bravo. Foi em vão que pensei que você fosse uma criança inteligente. Não acredito que você agiu daquele jeito. Você sabe o que está acontecendo em nosso território? Naquele momento, Lord Lawrence sentiu-se extremamente decepcionado com sua filha. Ele não queria contar a ela que a família Barco havia tomado emprestado uma grande quantia de dinheiro, por medo de que ela não entendesse. Mas as coisas chegaram a este ponto. Lord Lawrence só pôde deixar claro que a família Barco estava pronta para começar uma guerra. E casar-se com um membro da rica família Dimitri era a única maneira de enfrentar a família Barco. Mas a filha que ele mais esperava fez tudo ir para o inferno. Nossa família Lawrence não é fraca, pai. Sem a família Dimitri, ainda não temos uma chance? Flora ainda queria salvar a situação, mas seu pai apenas balançou a cabeça em decepção. É verdade que se fosse apenas a família Barco, a família Lawrence ainda seria capaz de resistir. Mas a família real aceitou suas ordens obscuras. E o ato de emprestar dinheiro à família sem exigir qualquer garantia, provou que esta não era apenas uma guerra entre duas famílias. Filha, as pessoas que estão colocando o poder nas mãos do seu tio são as mesmas que querem que nossa família desmorone. Agora eles têm um motivo legítimo e farão de tudo para assumir o controle de tudo. Nosso território, nossa honra, até mesmo nossos filhos. Aquela que é considerada a flor da família Lawrence. A cruel verdade apareceu diante de seus olhos, deixando Flora incapaz de refutar. Na verdade, ela já havia percebido um pouco da situação do seu território, e os pensamentos do pai ao decidir se casar. No entanto, ela ainda decidiu deixar tudo de lado por motivos egoístas. Enquanto viajava na carruagem com seu pai para a casa de Dimitri, Flora se forçou a desistir de seus pensamentos irrealistas. Agora, mesmo que ela se recuse a se casar com Roman, ela perderá tudo no futuro. Foi por isso que pai e filho estavam presentes na mansão Dimitri no último dia de reclusão de Roman. Eles chegaram cedo pela manhã, mas à tarde Roman ainda não tinha aparecido. Hans estava muito impaciente, enquanto Lawrence e seu pai começaram a demonstrar descontentamento.
Mas Hans não ousou desobedecer ao jovem mestre porque ele havia dado instruções cuidadosas. Ele continuou andando para frente e para trás, e finalmente ouviu a porta render ao abrir. Hans ficou muito feliz, mas a expressão em seu rosto quando ele saiu o deixou. Deve estar apavorado. Em outro desenvolvimento, depois de esperar por meio-dia e o pai também bebeu xícara após xícara de chá, Lord Lawrence finalmente não aguentou mais. Mesmo que ele tenha vindo aqui para se desculpar, ter que esperar em vão o fez sentir. Ele perdeu todo o rosto. Lawrence tentou cerrar os punhos para se acalmar, mas ainda não conseguia parar de tremer. As veias azuis em sua testa estavam pulsando. Após um momento de luta mental, Lord Lawrence se levantou e foi direto para o escritório de Lord Dimitri. O pai de Roman também estava ocupado cuidando de negócios no momento. Quando ouviu passos se aproximando, ele nem se deu ao trabalho de olhar para cima. A porta do escritório se abriu e o Visconde Lawrence entrou como um redemoinho. Barão Dimitri, o que você está fazendo deixando seus convidados esperando tanto tempo? Se você não estiver satisfeito conosco, simplesmente nos mande embora. Eu não esperava que o Sr. Dimitri fosse tão cruel. Sob o questionamento do Visconde Lawrence, Romero ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, mergulhe calmamente o pincel na tinta. Entendo sua raiva, mas você marcou uma consulta comigo antes de vir aqui? Eu sei que foi errado da nossa parte vir sem avisar, mas falamos sobre encontrá-lo há uma semana. E não tivemos escolha a não ser vir aqui nós mesmos porque ele recusou nosso pedido e ficou quieto. É verdade que há uma semana, o Visconde Lawrence enviou uma carta solicitando um encontro com Roman, mas não recebeu resposta. Como ele estava muito impaciente, ele trouxe a filha sem avisá-la com antecedência. O resultado foi uma espera de meio-dia sem nenhuma explicação. Lord Lawrence sentiu-se seriamente ofendido, e pensou que Lord Dimitri deveria ter recusado o pedido de visita em primeiro lugar. A atitude do Visconde Lawrence tornou-se cada vez mais severa. Suas palavras foram como jogar água fria no rosto do Barão Dimitri. Você veio aqui só para dizer que está bravo por ter que esperar meio-dia? Depois de um momento de silêncio, Romero perguntou de repente. E seu tom frio fez Lawrence e seu pai engolirem em seco, nervosos. Romero não é bobo. No dia em que Flora chegou à mansão Dimitri, Roman tomou a iniciativa de perguntar a ele sobre a anulação. Mesmo sem perguntar o porquê, até uma criança poderia adivinhar o que aconteceu. Lord Dimitri imagina que a nota de falecimento de Flora é a razão pela qual Roman quer cancelar esse casamento arranjado. O que mais o irritou foi que a pessoa que arranjou esse casamento político foi o Visconde Lawrence. E a pessoa que propôs cancelar o noivado também foi sua amada filha. Este incidente foi como um tapa na cara de Romero. Ou melhor, foi a família Dimitri que ficou profundamente ofendida primeiro. E ainda assim você, Visconde Lawrence, você ainda acha que sua raiva é justificada só porque você teve que esperar tanto tempo? Nesse momento, Romero não conseguiu conter sua raiva. Ele bateu a mão na mesa, fazendo com que o tinteiro derramasse. Nós não queríamos nos encontrar em primeiro lugar e você esqueceu seu erro. E decidi vir aqui reclamar. A sala estava em silêncio. Flora nem ousou respirar fundo. O Visconde Lawrence também começou a sentir que sua atitude estava um tanto errada. Como a outra parte permaneceu em silêncio, Romero continuou a falar. Ele contou que há cerca de um mês, a família Barco entrou em contato comigo para propor uma aliança matrimonial com a família Dimitri. Um pouco depois da oferta dos Lawrence, eles prometeram ajudar a família Dimitri a se conectar com a família real, e deu-lhe uma parte de seu território após capturar Lawrence. Mas Romero recusou, embora uma aliança matrimonial com a família Barco fosse muito mais benéfica. Por uma única razão. Era a família Dimitri que tinha dinheiro suficiente, poder sólido para decidir como se deseja. E, no fundo, era porque seu filho gostava da flor da família Lawrence, a senhorita Flora. Então Romero decidiu confrontar a família Barco. Porém, logo após o casamento ter sido decidido, a senhorita Flora veio aqui novamente e jogou água fria nele ao romper o noivado com o filho. Romero falou por um tempo. O Visconde Lawrence começou a se culpar sem parar. Foi por isso que perdi a paciência e cometi um erro tão grande. A flor de Lawrence e o idiota de Dimitri, disse Romero em tom autodepreciativo. É verdade que os dois não combinam. Mas quem deve se lembrar do que significa o sobrenome romano? Quando o sobrenome Dimitri foi adicionado após o nome Roman, seu valor mudou. As palavras de Romero estavam cheias de desdém, mas ele não estava errado. Além disso, quem realmente queria esse casamento não era a família Dimitri, que na verdade é o Visconde Lawrence e sua família. Diante da dureza de Lord Dimitri, Flora só pôde permanecer em silêncio e abaixar a cabeça. De repente, ela se lembrou de seus dias de infância na academia. Era onde os filhos dos nobres vinham para aprender e construir relacionamentos. Naquela época, havia um pequeno clã cujo valor era questionado por todos e que chamava a atenção de Flora. Esse é o filho do Joel. Em um mundo onde as crianças acham que são tesouros, o filho de Joel é a exceção. Um dia, ele cometeu um pequeno erro. Se fossem outras crianças nobres, tudo bem.
Mas como ele era da família de Joel, a academia abriu um comitê disciplinar para o garoto. Quando Flora viu os professores repreendendo Joel por seu pequeno erro, um homem que parecia ser seu pai apareceu e pediu desculpas. Ele abaixou a cabeça profundamente, pediu perdão e prometeu dar uma lição ao filho. As outras crianças riam secretamente de Joel e de seu pai através da porta de vidro. Só Flora sentiu pena deles. Anos se passaram, e agora ela e o Visconde Lawrence se encontravam na mesma situação que a família Joel. Essa ironia fez Flora se sentir ridícula. Seu pai, ao lado dela, curvou-se profundamente para pedir desculpas ao Barão Dmitri. Flora achava que o jovem mestre Joel era muito fraco naquela época. E agora sua família é a mesma. Flora ficou em silêncio todo esse tempo. Mas assim que ela abriu a boca para falar em nome do pai, a porta atrás dela se abriu. O servo anunciou que o jovem mestre Roman havia chegado. E sua nova aparência fez Flora ficar surpresa. Depois de uma semana de treinamento, Roman parecia ter crescido significativamente. Seu cabelo castanho ficou roxo prateado e seus olhos ficaram roxo escuro. É fácil ver um pouco mais de frieza nele, mas tenho que admitir que ele é muito mais bonito. Estou indo te ver, ele disse. Pai, terminei de praticar. Até o Barão Dmitri ficou surpreso com essa mudança drástica em seu filho. Mas essa mudança na aparência não é tão importante quanto o problema em questão. Romero queria que seu filho se envolvesse pessoalmente nas discussões sobre o casamento. Como Roman mudou, ele está disposto a ouvir sua decisão como pai, assim como o anfitrião da casa de Dmitri. Eu entendo o que você quer dizer, pai. Roman respondeu com indiferença, então olhou para Flora, deixando-a extremamente nervosa. Roman viveu uma vida longa e era inteligente o suficiente para entender no que a conexão entre as duas casas levaria, com o clã Barco ameaçando o território Lawrence. O poder da família Dmitri garantirá a Lawrence um meio de vida. Romero espera que seu filho mude de ideia e queira continuar o casamento. Mas Roman permaneceu tão frio quanto antes. Ele pegou um lenço delicado e disse enquanto limpava o tinteiro derramado na mesa pelo golpe do pai. No primeiro dia em que conheci Flora Lawrence, minhas intenções sobre esse casamento mudaram. Eles devem ter ouvido os rumores sobre o idiota do Dmitri. E talvez ela pensasse que não poderia se casar com alguém assim. As palavras de Roman eram calmas, mas eram como uma faca perfurando a última compostura restante de Flora. Sua postura também é muito firme. Não importa como os outros julguem Roman Dmitri. Ele ainda espera viver com alguém que só o julgue após contato direto. Flora não conseguiu, então Roman quis acabar com esse casamento indesejado. Assim que Roman terminou de falar, toda a sala pareceu estar imersa em uma atmosfera sombria. A pessoa mais desesperada neste momento deve ser o Visconde Lawrence. Porque aquele casamento arranjado era sua última cartada para salvar sua família. Mas sua filha decepcionou a família Dmitri. Talvez depois disso, nenhuma família aceitaria mais ser parente de Lawrence. Sua família terá que enfrentar a família Barco e o poder por trás dela com os poucos recursos que eles têm. Esta batalha foi originalmente bastante equilibrada. Mas se a família Dmitri cooperar com a família Barco, Lawrence só terá que comer farelo. Para evitar isso, o Visconde Lawrence decidiu suportar a humilhação até o fim. Faça uma reverência de 90 graus para dizer o pedido de desculpas final. Ele queria compensar o erro da filha com uma quantia em dinheiro. Mas Romero, um homem com muito ferro, não tinha interesse naquele dinheiro. Romero entendeu bem o propósito do Visconde Lawrence ao oferecer essa compensação. Você não precisa fazer isso. Como chefe da família Dmitri, não mencionarei sua decisão. Ao discutir questões que podem surgir no futuro, informaremos ao público que Flora Lawrence rompeu seu noivado por motivos pessoais. E se fizermos isso, não teremos mais motivos para cooperar com a Barco. O Visconde Lawrence deu um suspiro de alívio. Depois de agradecer a Romero, pai e filho também foram embora. Antes de sair do escritório, o Visconde Lawrence não pôde deixar de olhar para o genro. Sabendo que ele era tão valioso, ele foi mais cuidadoso ao dizer a Flora para preservar esse casamento, mesmo sabendo que cometia um erro grave. Mas agora Lawrence não pode mais salvar a situação. Espere até que a porta do escritório feche por um longo tempo. O Barão Dmitri teve tempo de expressar sua confusão. Ele queria saber o que havia acontecido com seu filho na semana passada. E por que ele voltou com esse olhar? De fato, seria estranho se outros vissem Roman assim e não ficassem surpresos. Durante uma semana inteira, ele ficou no armazém e treinou seu corpo. Remover todas as impurezas internas para atingir o estado mortal. No estado mortal, é necessário preparar cuidadosamente o corpo para se tornar um mago demônio celestial. Embora isso não seja impressionante no mundo das artes marciais, mas com a energia absoluta que existe naturalmente neste mundo, a quantidade de impurezas no corpo de Roman é muito importante. Mesmo ao preparar a base do corpo, os efeitos são extremamente significativos. As mudanças na aparência de Roman são a evidência mais clara da diferença completa em comparação a antes. Mas explicar essas coisas em voz alta para Romero não foi fácil. Roman então disse vagamente que não se lembrava de todos os detalhes do processo de treinamento.
mas ele acreditava que a energia havia começado a circular por todo o seu corpo. Homero ficou ainda mais surpreso quando ouviu mencionar o fenômeno da circulação de energia, da energia natural do corpo para melhorar a capacidade física. Isso só acontece com algumas pessoas. Mas Roman, que sempre foi chamado de idiota do Dmitri, conseguiu fazer isso. Seu desenvolvimento começou a superar a compreensão de Homero, o que lhe causou algumas dúvidas. Mas mesmo assim, ele não conseguia mudar o fato de que Roman era seu filho. Então ele só podia continuar a confiar nele e apoiá-lo. Nunca se esqueça de que seu nome é Roman Dmitri. E eu sou Homero Dmitri, seu pai. Eu sempre vou te ajudar com qualquer coisa que você precisar. Essas palavras eram tão comuns, mas tocaram Roman profundamente. Porque em sua vida passada, seu pai era frio e dominador. Agora, Homero está abraçando e apoiando Roman incondicionalmente. Esse sentimento é maravilhoso. Depois de conversar com seu pai, Roman saiu do escritório. Inesperadamente, Flora ainda estava esperando do lado de fora. Ela parecia hesitante. Mas a senhorita Lawrence não ficou para tentar persuadi-lo sobre o casamento. Ela só queria enviar um pedido de desculpas tardio a Roman por julgá-lo tão rapidamente e causar tantos problemas para ambas as famílias. Roman, do começo ao fim, não tinha sentimentos por essa linda jovem. Ele também não tinha intenção de continuar o casamento, então não havia necessidade daquele pedido de desculpas. Mas Flora continuou acompanhando e explicando o motivo do cancelamento unilateral do noivado. No encontro social realizado pelas famílias nobres do Nordeste, Flora ouviu rumores de que está noiva de um membro da família Dmitri. Não haveria assunto se o boato não tivesse se espalhado e se tornado negativo. Ela poderia aceitar se casar com um playboy inútil. Mas o mais importante está nos rumores. Dizia-se que o jovem mestre Roman era viciado em drogas. E Flora sentiu que não conseguiria viver com aquela pessoa pelo resto da vida. Enquanto ela dizia essas coisas, a expressão de Roman permaneceu muito fria. Porque seja qual for o motivo, isso não pode mudar o relacionamento atual entre os dois. Depois disso, Roman saiu friamente. Mas, na verdade, o que Flora disse naquela época também o fez prestar atenção. As drogas são corrosivas tanto para a saúde física quanto mental de uma pessoa. O Dmitri Roman original tinha um corpo tão fraco quanto o macarrão. Isso seria bastante compreensível se ele fosse realmente um viciado. Mas desde que chegou a este mundo, Roman não sentiu nenhuma droga em seu corpo. Embora ele tenha mostrado sinais de uso de drogas para acabar com sua vida. Mas a droga já havia saído completamente do seu corpo quando ele completou o treinamento de uma semana. Pensando por um longo tempo sem obter uma resposta, Roman perguntou diretamente a Hans sobre suas preocupações. Ei, você já me viu usando drogas ou esteve em alguma situação que fez você suspeitar que eu estava usando drogas? Ao ouvir isso, Hans ficou surpreso com a pergunta repentina do jovem mestre, mas Roman insistiu que ele não estava brincando. É claro que ele não poderia dizer abertamente que era um viajante do tempo e queria aprender sobre o passado do dono daquele corpo. Então Roman dá a desculpa de que está analisando suas próprias ações de uma perspectiva externa. Hans não entendia por que o jovem mestre mudou de humor tão rapidamente. Mas pensando bem, mesmo que eu não tenha visto com meus próprios olhos. Mas houve um momento em que Hans sentiu que as ações de Roman eram muito estranhas. Aconteceu há cerca de um mês, quando Roman tinha acabado de voltar de uma festa social. Naquele momento, seu estado era muito estranho, parecendo inquieto e assustado. Depois disso, Roman pareceu perder toda a vontade de viver e simplesmente ficou em seu quarto. Todas as noites, ele pedia a Hans que trouxesse uma grande quantidade de vinho. Isso fez com que Hans realmente duvidasse se o jovem mestre estava usando drogas ou não. Roman ouviu com muita atenção, juntamente com o que Flora disse anteriormente. Ele também gradualmente se tornou cético. Hans, você sabe quem está organizando essa festa? O filho mais velho da família Barco, jovem mestre. O nome dele é Anthony Barco, o que torna tudo ainda mais suspeito. O romano original foi arranjado para se casar com Flora Lawrence. E depois de participar de uma festa social organizada pela família Barco, seu espírito mudou repentinamente, e ele acabou decidindo acabar com sua vida. O motivo pelo qual Roman cometeu suicídio continuava incomodando Hans. No testamento que deixou, a única coisa mencionada foi seu medo do campo de batalha. Mas naquela época ele já estava noivo de Flora. Na verdade, havia algumas maneiras dos nobres evitarem ir para a guerra depois de casados. Então Roman realmente escolheu cometer suicídio só porque tinha medo da batalha? Isso é tão irracional. Bem, Hans, parece que Anthony Barco e eu somos bem próximos, não é? Roman continuou perguntando. Hans balançou a cabeça. Os dois não eram próximos. Mas desde que Roman ficou noivo de Flora, Anthony pareceu prestar mais atenção nele. Isso é compreensível. Como o casamento político entre as famílias Dmitri e Lawrence era um grande obstáculo para a família Barco, que queriam controlar o território Lawrence. E a maneira mais fácil de resolver esse problema é destruir esse casamento. Talvez eles tenham feito tudo o que podiam com Roman. E isso o levou ao suicídio. Falando nisso,
Hans de repente se lembrou de outra coisa. Alguns dias atrás, a família Barco enviou convites para festas aqui. Mas coincidiu com o período em que Romain estava em reclusão, então ele não tinha decidido o que fazer com isso. Romain não pôde deixar de admirar a tirania desta família. Tentou